Aleluias. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Feche os olhos, amados. Vamos todos fazermos uma oração a nosso Deus. Nós vamos pedir a nosso Deus que mais uma vez Ele nos conceda a graça e a bondade para juntos ouvirmos, entendermos e vivermos essa palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, por este momento de estar aqui nesta noite juntos, Pai. Viemos a este lugar, Senhor, para ministrar ao Senhor e para receber de Ti, através do Teu Santo Espírito, através da Tua palavra. Pai querido, que nesta noite, mais uma vez, o Senhor possa nos conceder a sabedoria, para que juntos possamos, Pai, ouvir e compreender a Tua santa palavra. Pai querido, abra a porta da palavra para cada ouvinte nesta noite. Espírito Santo de Deus, que a Tua unção, a unção que nos ensina todas as coisas, ela esteja presente mais uma vez nesta noite, nos fazendo entender, compreender a Tua boa e perfeita palavra, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amados, sentem-se e abram as vossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos começar a aprender a definição de cada um dos dons espirituais, e nós vamos ensinar a respeito de cada um deles. Quero aqui fazer a nossa leitura aqui oficial dentro dessa matéria. São os dons do Espírito Santo, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso quer dizer, não quero que lhes falte conhecimento. Vós bem sabeis que éreis gentios, levado aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito, Ele é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou seja, do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Meus amados irmãos, nós hoje vamos estudar a respeito da palavra de conhecimento. Esse é o dom que nós vamos estudar aqui hoje. Nós dividimos os 9 dons espirituais, ok? De uma maneira que possa ficar um pouco mais compreensível para você. Nós dividimos aqui os dons espirituais, que são 9. Nós dividimos em dons de revelação, ok? É um dom, ou seja, são 3 dons de revelação, que revelam algo.
dons de poder ou de operação, ou que fazem algo, ok? São 3 também. E dons que dizem algo, então são 3 também. Dons de expressões vocais, ok? Hoje nós vamos falar sobre o dom da palavra do conhecimento, que é um dom que nos revela algo. Então, quero já junto com você, queremos repetir a leitura que nós fizemos aqui, no versículo de número 8. Preste bem atenção, amados. É importante que você possa não somente ouvir, mas que você possa guardar, você possa compreender a palavra do Senhor. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento. Amados, eu quero que vocês percebam já de antemão que a Bíblia não diz que Deus daria ou repartiria a alguns de nós, o dom do conhecimento. Não é o dom de conhecer tudo. Quero que vocês entendam que Deus é a fonte de todo conhecimento. Somente Deus conhece tudo, ok? Ele é o conhecimento. Ele, segundo o seu Espírito, Ele pode distribuir. Esses 9 dons não são dados a todos igualmente. Ou seja, o Espírito Santo não vai dar a palavra de conhecimento a todo cristão. Ele vai, segundo a palavra, repartir como ele acha melhor, como ele quer. Então ele pode, ok, trazer para a minha vida o dom da palavra do conhecimento. Mas ele pode trazer para a sua vida o dom da fé especial. Então, o Espírito Santo é Ele quem reparte esses dons. Nós temos como igreja simplesmente que buscarmos. Falamos aqui, ok, na lição passada, que a igreja precisa estar envolvida na busca dos dons. Que na verdade os dons não têm se manifestado como deveria. Porque você pega uma congregação com, 400 pessoas, 200, ou 100, e aí você tem 2, 3 ou uma pessoa envolvida na busca desses dons. Então por isso nós temos o quê? Nós temos uma manifestação pouca desses dons no nosso meio. Porque a igreja, isso quer dizer o corpo de Cristo precisa estar envolvido. Todos nós precisamos almejar. Precisamos buscar, precisamos clamar, orar, consagrar nossas vidas e pedir. Assim como a Bíblia diz, e é bíblico, pedir com zelo os melhores dons. Você pode até olhar e dizer, olha Senhor, dai-me o dom da fé, dai-me o dom de operações de maravilhas, são dons de poder. Só que o Espírito Santo, Ele vai repartir conforme Ele achar melhor. Mas você tem o direito de pedir e de clamar. Então a igreja precisa estar envolvido nesse querer. A grande verdade é que quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós percebemos que falta muito querer no povo de Deus. As coisas não acontecem para você como deveria, porque você não quer como se deve. Você sabia que Deus não pode ajudar ninguém que não queira? Nós somos filhos de Deus. Se nós não quisermos ser ajudados, Deus não irá nos forçar. Não tem pastor, não tem evangelista, não tem apóstolo que ajude alguém que não quer. Precisa se querer. Isso é bíblico. A Bíblia diz, se tu quiseres e me ouvires, a igreja precisa almejar mais as coisas. Buscar a Deus como a tesouro, porque Ele é mais do que isso. Precisamos estar empenhados nessa questão de busca. Então é algo que a igreja, não somente a igreja aqui, mas a igreja, posso dizer, no nosso país, precisa estar mais envolvida na busca.
em querer buscar a Deus e colocar isso na prática, não ficar simplesmente falando, eu quero buscar, mas nunca toma uma posição, uma atitude. Precisamos falar e precisamos agir. Se nós não quisermos como deve, nada será feito. Então a igreja precisa estar envolvida na busca dos dons espirituais. Então o dom que nós queremos aqui focar, um desses dons, ok? É o dom da palavra do conhecimento. Esse é um dom de revelação, ele revela, ok? Dom de revelação. Agora estávamos dizendo que o nome do dom é palavra de conhecimento. Isso quer dizer que não é todo o conhecimento de Deus, mas Deus dá aquele ou aquela irmã, aquele irmão ou aquela irmã que clamar a Ele, e assim o Espírito Santo, Ele achar melhor dar a alguém a palavra do conhecimento, Ele não dará todo o conhecimento, mas Ele dará uma parte. Isso quer dizer que é um fragmento do todo o conhecimento de Deus. Ele traz uma parte menor, uma parte que Ele quer lhe revelar, ou revelar aquele que tem a palavra do conhecimento. Então Ele traz a revelação para aquela pessoa, ok? Mas não é o todo. Ninguém tem o dom de toda a revelação. Aí seria já Deus, ok? O onipotente seria o onisciente. Entenda que um dos atributos de Deus é a onisciência. Ele conhece tudo. Então, dentro da sua soberania, do seu conhecimento, Ele pode trazer para você, para aquela pessoa, para aquele filho dele que tem esse dom, Ele pode trazer, conforme a sua vontade, um certo conhecimento. Agora, dentro do estudo desse dom da palavra do conhecimento, eu quero que o amado irmão entenda o que não é o dom da palavra do conhecimento, ok? Acredito que nós vamos aprender algo dentro, com relação a esse dom, sabendo o que não é. Pastor, o que não é o dom da palavra do conhecimento? Então, abra sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, no versículo de número 5. Capítulo 1, versículo de número 5. E vós, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude acrescentai conhecimento. Ok? Escute, nessa segunda carta de Pedro, que nós estudamos muito aqui, ele fala para toda a igreja. Escute, você vai conseguir perceber que há diferença desse conhecimento para a palavra do conhecimento. Nesta carta, o apóstolo Pedro, ele diz que toda a igreja, todo filho de Deus, depois de ter abraçado a fé, deve acrescentar, deve somar à sua fé conhecimento. Você percebe que todo crente deve estar envolvido dentro de acrescentar à sua vida conhecimento. Agora perceba, quando se trata do dom da palavra do conhecimento, ele não é dado a todo o crente. O dom da palavra do conhecimento não é dado a todos nós ou a toda a igreja. Mas esse conhecimento que o apóstolo Pedro está falando aqui, está se referindo pelo Espírito Santo, esse é dado a toda a igreja que buscarem.
Então há uma coisa diferente. Um dom, ou seja, o dom da palavra do conhecimento é dado ou é repartido conforme o Espírito quer. Mas esse conhecimento, ele é dado a todo crente que o buscar. Nós encontramos aqui uma diferença. Um é para toda a igreja, o outro não será para toda a igreja. Se um é para toda a igreja e o outro não é para toda a igreja, os dois forçosamente são diferentes. O dom da palavra do conhecimento, que está listado como dom de revelação, como um dos 9 dons espirituais, não tem nada a ver com esse conhecimento que Pedro está falando aqui. Aleluia. Todos nós, amados, devemos conhecer a palavra. Você está entendendo? A grande verdade é que para se conhecer, eu quero dizer, é só se envolver. Você pode pegar aqui um professor, eu falo no âmbito secular, ele estuda muito a história, conhece a história, se envolve com a história, seja a história do país, ou do Brasil, ou de outro país, né, ou de alguns países. Ele vai passar a ser, de certa feita, um certo perito dentro daquela área. Por quê? Porque ele estudou, porque ele se empenhou, porque ele está buscando aquilo ali. Então esse dom daqui do conhecimento, ele pode ser adquirido tanto com relação à palavra. Conhecimento da palavra ficou para todo cristão. Nós temos na Bíblia incentivo de conhecer a palavra do Senhor. Nós somos incentivados por ela a conhecê-la. Então, o que é que eu preciso fazer para conhecer a palavra? Ouvir a palavra do Senhor, ler a palavra. Se eu me empenhar, isso vai acontecer comigo. Agora entenda que isso é através de uma dedicação minha e sua. Amado, ainda que seja palavra, que seja algo espiritual, eu quero dizer que o dom da palavra do conhecimento, que é listado em 1 Coríntios 12, ele é sobrenatural. Isso quer dizer, não é o conhecimento que é adquirido porque você estuda, porque você lê a palavra, porque você passou a dedicar seu tempo a uma questão, e assim passou a conhecer. É uma maneira natural de fazer as coisas, é o seu esforço, é a sua dedicação. O dom que nós aqui estamos falando, que é a palavra do conhecimento, ele é sobrenatural. Você não adquire ele por estudar, simplesmente sem que você estude. De repente, parte do conhecimento que Deus tem, que você não tem, que você não teria condições de saber, ele de repente dá a você uma palavra de conhecimento. Ele traz para você revelação. Ele faz você conhecer coisas de maneira sobrenatural. Não é através de sentarem e estudarem a palavra, embora a palavra do Senhor seja espiritual. Mas à medida que eu abro a Bíblia para estudá-la diariamente, isso tem a ver comigo também. Eu sei que o Espírito Santo, ele me dá a compreensão, mas sou eu que faço isso acontecer com a minha vontade, com o meu esforço, com a minha ida à Bíblia, com a minha leitura. Aleluia. Isso daqui é o que Pedro está mandando em sua carta. Acrescentar à sua fé conhecimento. Aleluia. Não é a palavra do conhecimento. Ninguém pode acrescentar por si só a palavra do conhecimento. Você pode acrescentar o conhecimento, estudando, se dedicando, mas a palavra do conhecimento é um dom que Deus dá a alguém, a um dos seus filhos, e que faz o seu filho conhecer fatos
que eles não sabem. Há quem pense que o dom da palavra do conhecimento é o camarada passar a conhecer muito da Bíblia Sagrada, ou algumas outras questões, ser bem informado de algo. Não é o dom da palavra do conhecimento, porque o dom da palavra do conhecimento ele é sobrenatural. E esse outro conhecimento é através de dedicação e de esforço. O conhecimento que Deus está aqui se referindo como um dom é algo que é dado à pessoa sem que ela se dedique com relação a estudar. Simplesmente ele dá a você parte do conhecimento, não todo, mas uma parte do conhecimento que ele sabe. Eu quero, junto com você, quero que você abra a sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 5, o verso de número 10. Vamos nos deter e entender o que não é o dom da palavra do conhecimento. Capítulo 5, versículo de número 10, eu vou ler até o 12. Chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Eles negligenciaram o conhecer de Deus, conhecer da palavra. A Bíblia diz que eles deveriam ser mestres, eles deveriam ser instrutores, ensinadores, mas ao invés disso, eles precisavam ser ensinados os primeiros rudimentos, como arrependimento. Olha que coisa, amado. Agora veja que a Bíblia diz que eles negligenciaram, não se empenharam, não se dedicaram. Isso é conhecimento que vem através de dedicação, de empenho. Ele não é o conhecimento que Coríntios está listando como um dos dons, chamado o dom da palavra do conhecimento. Esse dom, ele é sobrenatural. Ele não é natural. Embora quando você estiver estudando a Bíblia ela é algo espiritual, que é a revelação de Deus, mas há um envolvimento natural seu. É você quem pega, é você quem folheia as páginas, é você quem lê, é você quem quer, é você quem se dedica. Esse é um conhecimento que todos temos que buscar. Correr, se envolver, ler a palavra, vir aos cultos. Conhecimento da palavra depende de você, amado. Ele não depende de Deus. Depende de você querer conhecer. Mas entenda, esse conhecimento, ele é algo que a Bíblia diz que é possível a qualquer crente. Esse é diferente, porque ele é possível a todo crente que se dedicarem. E o dom da palavra do conhecimento é repartido particularmente conforme o Espírito Santo quer. Então nem todo crente terá. Aleluia. Mas conforme o Espírito Santo quer, ele dá esse dom da palavra do conhecimento. Então, amados, entendemos uma coisa aqui, que há muita diferença nos dois. Conhecimento é para todos, ou todo crente. Outro conhecimento, outro dom, o dom da palavra do conhecimento, é só para aquele que o Espírito Santo assim quiser distribuir. Forçosamente são diferentes, ok? Então, dentro
já sabendo que nós conhecemos que há diferença em conhecer, porque eu conheço a palavra, porque eu sei muito sobre a variação dos assuntos na Bíblia, porque eu sou um homem, uma mulher muito entendido, muito estudado, conheço muita coisa, não só no âmbito espiritual, mas até no âmbito natural. Eu tenho o dom do conhecimento que a Bíblia diz que é um dos dons espirituais. Não, você não tem. Ok? Esse é o conhecimento natural adquirido pelo seu esforço e dedicação. Chama a sua atenção para o dom da palavra do conhecimento, que nós vamos passar a estudar. Ele é diferenciado, ele é sobrenatural, ele é um dom que traz revelação, revelação que a pessoa que recebe não sabe. Ele traz sobre a pessoa, não é algo adquirido num colégio, é algo dado pelo Espírito Santo de Deus. Não todo conhecimento, mas uma parte. Por isso que ele é chamado o dom da palavra, um fragmento, uma parte do conhecimento de Deus. Ele traz sobre a minha, sobre a sua vida, conforme aquele dom estiver operando. Então, nós vamos abrir a nossa Bíblia e nós vamos começar a ver a manifestação desse dom, ok? Vamos ver esse dom da palavra do conhecimento em ação. Vamos ver ele operando. Porque muitas vezes se fala tanto sobre os dons, falam até, fulano tem o dom de visão. Vocês viram na leitura dos 9 dons que eu fiz para a igreja? Você viu o dom de visão aqui dentro? Sabe por quê? Porque não existe o dom de visão. Nós vamos estudar isso. É o dom de discernimento de espírito. A gente vai ver isso mais à frente, ok? Aleluia. Então vamos lá. Vamos continuar aqui dentro da palavra do conhecimento, o dom da palavra do conhecimento. Atos capítulo 9, o versículo 10 e o versículo de número do 10 ao 12. E não somente esta, mas também, ok, eu estava em Romanos, ok? Deixa eu voltar aqui, tá? Eu estava achando até diferente aqui a nossa leitura. Atos 10, tá? Atos 9, do versículo 10. Vamos lá. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias. Esse homem não era nenhum apóstolo, nem profeta, nem mestre, nem pastor, nem evangelista. Ele era um discípulo. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Para ensinar a respeito dos dons, a gente separa os dons para ensinar um de cada vez. Vocês vão perceber, no término dessa matéria, que geralmente, na maioria das vezes, quando os dons estão operando, quando alguém está sendo usado por um dom, através de um dom espiritual, seja palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, dom da fé especial, operações de maravilha, enfim, envolve, não é sempre, mas na maioria das vezes, mais de um dom opera ao mesmo tempo. Mais de um dom opera ao mesmo tempo. Às vezes nós temos 3 dons operando ao mesmo tempo. Mas a gente precisa dividir, ensinar um por vez para você entender.
Então entenda uma coisa aqui. Nós temos aqui um discípulo, e graças a Deus, que os dons, que as revelações de Deus não ficaram somente para os dons ministeriais, ou seja, para aquele que é pastor, para aquele que é profeta, para aquele que é evangelista, para aquele que é mestre. Você não precisa ser um dos 5 dons ministeriais para poder ser usado através de algum dos dons espirituais. Nós temos aqui um discípulo, ok? A Bíblia é muito clara quando diz que ele era discípulo. Esse homem, de repente, ele tem uma visão, e na visão ele recebe a revelação. Aqui muitos se enganaram, porque ele está tendo uma visão, então alguém disse, existe o dom de visão. Não, ele está tendo uma visão, não existe dom de visão. Nós vamos aprender mais à frente que esse dom, quando se está tendo uma visão, o dom que a Bíblia diz é discernimento de espírito. Mas aqui ele está trazendo, aqui que eu quero que você foque, ele está recebendo o conhecimento. Existe um homem que está em um determinado lugar, em uma casa. Essa casa se encontra em uma rua. Ele não sabe quem é esse homem. Ele não sabe o nome deste homem. Ele não sabe o que aconteceu com esse homem. Ele não sabe que esse homem, ele recebeu uma revelação, que vai entrar lá um homem, vai impor sobre ele as mãos, que é Saulo. Ele não sabe nada, isso quer dizer, ele não conhece este homem. Ele não sabe e ele não conhece que esse homem está em determinado lugar. Ele não sabe que ele está lá orando. Ele não sabe nada e não pode saber, porque se eu estou num determinado lugar, eu não sei o que está acontecendo na outra casa. Isso é impossível através do conhecimento natural. Por isso, amado, é tão importante aprender sobre os dons espirituais, porque Deus está trazendo sobre um homem chamado Ananias, discípulo. Ele está dentro uma porção, uma parte pequena do conhecimento de Deus. Deus sabe de tudo. Deus sabe de cada um neste mundo. O que eles estão fazendo, o que eles estão pedindo. Isso faz parte do atributo de Deus. Onisciência, está ciente de tudo. Ele sabia que lá estava aquele homem, Saulo, que se tornaria o Paulo. Sabia que aquele homem estava ali orando, clamando. Mas ele sabia que Ananias não sabia disso, não tinha esse conhecimento, não conhecia sobre isso. Então o que acontece? O Senhor dá a ele, ou faz com que esse dom da palavra do conhecimento se revele. E quando esse dom ele se revela, e ele pode vir através de profecia. Agora está vendo como os dons eles estão envolvidos? Às vezes alguém está trazendo uma palavra, ok, profética. O dom de profecia está em operação, mas está trazendo um conhecimento. E quando ele vem se manifestando, trazendo um conhecimento que não se conhece, não é só o simples dom de profecia operando, mas já tem uma palavra de conhecimento envolvido. Por isso, os dons, na maioria das vezes, trabalham em conjunto. Mas a maioria dos crentes não entende. Eles dizem, olha, foi profecia. Eles não sabem a diferença. Então aqui, não importa se vem através de visão, o conhecimento está sendo estabelecido de maneira sobrenatural, porque ele não estava na casa que Saulo estava. Isso não se adquire estudando em um colégio secularmente, e nem se adquire simplesmente estudando a Bíblia.
Isso é revelação sobrenatural de Deus. Parte do conhecimento de Deus pode ser dado a mim ou a você, nos fazendo conhecer fatos que nós não conhecemos. Eu disse a vocês, uma certa feita tive uma visão. Naquela visão eu não sabia. Uma prima minha morava conosco e ela estava com problema de saúde e eu não sabia. Eu tive uma visão. Na visão eu olhei os pés dela. Olha que coisa. Os pés estavam salpicados de sangue que não saíam. Eu sabia que pé ela estava doente, porque o Senhor me deu parte do conhecimento dele. Terminou a visão, eu fui até a minha prima e perguntei: você está com problema assim, na perna, tal? Ela disse: sim, esse problema mesmo. Inclusive eu nem percebi, a perna dela estava inchada nesse dia. Sabe, eu não poderia conhecer aquilo, a não ser que em uma conversa ela falasse para mim. Mas nós não tínhamos nenhuma conversa. Naquele dia, descobrimos que ela tinha um problema, que era reumatismo. Ok? Ela foi curada. Oramos, exercitamos a fé junto com ela e ela foi curada. Deus, Ele dá conhecimento para a gente, ou uma fração do conhecimento dele. É importante que os dons estejam operando, porque muita coisa você não conhece. Há coisas que estão acontecendo, ou que aconteceram, que você desconhece, você não tem conhecimento daquele fato. Deus, Ele sabe tudo e Ele pode dar conhecimento de fatos que você e eu não sabemos. Ok? Isso aqui está a palavra do conhecimento envolvida dentro. Ela pode vir através de revelação, ela pode vir através, de visão, ela pode vir através de uma profecia trazendo uma palavra de conhecimento, ela pode vir até quando se fala em línguas e tem-se a interpretação, pode vir uma palavra de conhecimento na interpretação. Importante é que Deus dará conhecimento sobrenatural. E Ele quer que a gente busque. Amém? Vamos continuar estudando a respeito desse dom, porque ele é maravilhoso. Ele é um dom espiritual, como os demais. Ok? Como a gente estava dizendo, há alguns que pensam que o dom da palavra do conhecimento é um conhecimento adquirido por estudo. Se fosse assim, ele era um dom natural. Ele não era espiritual. Ele era natural, porque é adquirido através de esforço. A pessoa vai lá, estuda, ok? Lê muito, se envolve muito com a questão, aprende algo, começa a conhecer, só que é um conhecimento diferente. Ele não é espiritual. Entenda, amado, se o dom da fé especial, ele é um dom sobrenatural, dons de curar é dom sobrenatural, todos os 9 são sobrenaturais. Não tem nenhum deles que é dom natural. Todos são sobrenaturais. Se um é sobrenatural, todos são. Conhecimento que se adquire pela aí afora é natural. Não é esse que estamos aqui focando. Não é esse que tem a ver com a palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento é um dom sobrenatural que o Espírito Santo ele reparte como ele quer. Ainda aqui no livro de Atos, no capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 9. Nós vamos ler alguns versículos, ok? Estou vendo alguns rostinhos cansados. Quero que vocês, vi a congregação e dormir, funciona não. Tem que se despertar, ok? Então vamos lá. Atos capítulo 10, versículo 9. Vamos ler.
E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma como imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, preste bem atenção agora, que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Aleluia. Vamos ver algo aqui. Imaginemos que, você está numa casa. Eu estou numa casa. Eu não estou vendo a porta. Essa casa não tem aquela sofisticação que tem hoje, tá? Não tem uma câmera para se filmar, para que você possa acompanhar, ok? Não tem nada disso. Você está lá no interior da casa, e aí na sua porta chegam alguns homens, alguns varões. Como eu posso saber que chegaram determinados varões na minha porta? Como eu posso conhecer isso, se não me for revelado de maneira sobrenatural? Olha a revelação, olha a palavra do conhecimento. Deus deu nesse momento a Pedro parte do conhecimento. É um fato que está acontecendo. Tem alguém, alguns homens, parado em sua porta à busca dele. Mas ele não sabe. Ele está lá dentro ainda pensando na visão que teve. Mas de repente o Espírito Santo dá a ele uma palavra de conhecimento. Sabia que essa palavra de conhecimento, ela pode vir às vezes através de uma intuição interior, de uma percepção dentro do seu espírito. Sabe, às vezes você está mais sensível e aí você escuta uma voz lá dentro. Nem precisa, às vezes, que um anjo apareça. Nós estamos tão focados e querendo o espetacular, que é espiritual, no caso, as visões, os anjos que aparecem, Jesus que pode até aparecer e trazer revelação. Nós estamos tão envolvidos com essas coisas que fazem os nossos olhos, brilharem, vibrar. A gente diz: é mais extraordinário, que esquecemos do sobrenatural que está em nós. Aquilo que não parece ser tão empolgante, mas é tão sobrenatural quanto as visões, quanto os anjos que aparecem. Sabe, é tão sobrenatural quanto Jesus vir te trazer ou conversar contigo. Sabe, precisamos estar
sensíveis à voz do Senhor falando a nosso espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo falou e deu a ele uma palavra de conhecimento. Embora a Bíblia não diga que deu a ele uma palavra de conhecimento, mas você sabe que deu a ele conhecimento. Conhecimento de uma causa que estava acontecendo, de algo que está acontecendo, que ele não sabe. Isso vem de maneira espetacular, sobrenatural, porque ele não tem câmera nenhuma para ver quem está à sua porta. Mas Deus que está em todo lugar, que é onipresente, onisciente, sabe tudo. E então, através do seu Espírito, deu a ele um fragmento do conhecimento de Deus. Parte, uma palavra, uma pequena porção de todo o conhecimento de Deus, ele deu uma pequena porção a Pedro. Aquilo é chamado na Bíblia a palavra de conhecimento em manifestação. Ela é sobrenatural. Ela vem de maneira que você não tem como você forçar ela a vir. Não é conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual, vou dizer, até mesmo os pecadores podem ter. Sabe, se esse dom fosse conhecimento intelectual, eu vou dizer, ele também era possível para os pecadores. Porque eles também têm conhecimento intelectual. Eles conhecem muitas coisas por se envolverem, por estudarem, por se aplicarem. Então esse dom não seria só para a igreja. Isso aqui são provas claras que esse dom, ele é sobrenatural. E ele é para a igreja do Senhor Jesus. Não para todos, mas para aquele que o Espírito Santo achar por bem distribuir. Eu sei que cada dom desse que a gente estuda, a gente bate aquele desejo na gente, a gente diz, eu quero esse, Pai, quero pedir esse. Porque todos são maravilhosos. Cabe a você e a mim se envolvermos e começarmos a clamar a Deus e dizer, Senhor, olha, derrama sobre mim esse dom e deixa para o Espírito Santo. Ele sabe o dom que funciona melhor na tua vida, ok? Ele é quem distribui. Aleluia. Mas é maravilhoso você poder ter conhecimento de coisas, sabe, que só existe na mente de Deus. Ele pode lhe dar parte desse conhecimento. Nós temos algumas mensagens nas igrejas da Ásia Menor. Nós temos João na ilha de Patmos. Ele está lá preso. João é um prisioneiro. Como é que ele vai saber essas coisas da igreja da Ásia Menor? Como é que sabe? Ele está na ilha de Patmos, exilado, está ali. Como é que ele agora pode conhecer? Pois é, Deus conhece tudo e pode dar a qualquer um de nós. Então vamos lá. Abra sua Bíblia para lá em Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 10. Que maravilha, né? Estudar esses dons, a gente sente o coração da gente vibrar. Porque é empolgante estudar a respeito dos dons. Sabe, faz nosso coração ele saltar de alegria. Muito, 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 muito. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler versículo 10, 11 e 12, ok? Vamos lá. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. A voz dizia assim: o que vês, escreve-o no livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia.
e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Sobrenatural. O Senhor mandou ele escrever, e a gente sabe o que ele escreveu a essas igrejas. Mas como pode o homem ter conhecimento? Ele está exilado numa ilha, sabe? E ele não sabe o que se passa. Mas Deus conhece tudo. Então o Senhor, através da palavra do conhecimento, trouxe para ele conhecimento de fatos que estavam ocorrendo nas 7 igrejas da Ásia. Amado, isso só pode vir de maneira sobrenatural. Ninguém pode se formar em uma universidade e sair habilitado para ter conhecimentos como esse. Você não pode sentar, ainda que seja para estudar a Bíblia, adquirindo conhecimento da palavra, e sair com conhecimento de causa tão específica como João saiu. Não tem como. Nós estamos agora nesse espaço, nesse ambiente. Nós não sabemos nem o que está acontecendo na casa vizinha. Agora imagine do que está acontecendo aqui na cidade de Lagarto. Agora imagine o que está acontecendo aqui no Brasil. Agora imagine o que está acontecendo nos continentes. Não sabemos de nada disso, amado. Agora, se o Espírito Santo assim o quiser, ele pode se manifestar em nós através da palavra do conhecimento de maneira sobrenatural e trazer conhecimento de causas que você e eu não sabemos. Nós sabemos aqui, porque você já leu as cartas às igrejas, você sabe que ele falou especificamente, amado. Falou especificamente a respeito de fatos e questões que estavam envolvidos, que ele nunca, em ideias naturais, ele ia saber. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1, ok? Separei aqui essa leitura para que nós fizéssemos, para que você pudesse perceber. Vamos ler. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o 4. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, olha fatos específicos, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Olha que coisa forte. E o não são, e tu os achaste mentiroso, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Tradução melhor, o teu primeiro amor. Mas como? Como é que João sabe que ele deixou o primeiro amor? Como é que João sabe que ele colocou à prova, ou que lá havia falsos apóstolos? Que ele colocou à prova e eles não passaram. Como é que João sabia disso? Como é que ele sabia detalhes que estavam acontecendo no meio daquela igreja, com pessoas específicas? Como é que ele sabia? Quero dizer, Deus sabe de tudo. Então João, ainda que estivesse exilado na ilha de Patmos, sem poder
conhecer o que estava acontecendo ali, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo simplesmente deu a ele um fragmento. Porque comparado ao conhecimento de Deus, que é total, é um fragmento, uma pequenina porção. Parte do conhecimento de Deus foi dado a João, e ele pôde, com esse conhecimento do Senhor, que se chama palavra do conhecimento, escrever. Aleluia. Exortar. Falar para aqueles que estavam envolvidos. Amado, isso não se adquire em um colégio se formando. Isso não se adquire simplesmente conhecendo as Escrituras. Eu posso conhecer as Escrituras de capa a capa, sabe? De Gênesis a Apocalipse. Isso não me dá o direito de saber o que você está fazendo na terça-feira, às 3 da tarde, na sua casa ou no seu trabalho, ou aonde você estiver. Esse conhecimento que eu adquiro da palavra não me faz conhecer especificamente os detalhes envolvidos no seu dia a dia. Mas o dom da palavra de conhecimento, quando ele se manifesta, ele traz à tona conhecimentos, aleluia, que a pessoa que o recebe não sabe sobre ele. Aleluia. Vamos continuar estudando a respeito desse dom tão maravilhoso. Abra a sua Bíblia em João, Evangelho de João. Evangelho de João. Nós vamos ler no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 7. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Nós vamos ler alguns versículos aqui, para que você possa entender bem. Nós vamos ler do 7 até o 19. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e a seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Preste atenção. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. O que está acontecendo aqui no ministério de Jesus? A palavra do conhecimento está fluindo nele. É esse dom se manifestando, dando a Jesus conhecimento. Ainda há
alguns crentes que pensam que Jesus veio à terra como Deus onipotente, onisciente e praticamente quase onipresente. Ok? Entenda, Jesus não era pecador como eu e você éramos. Ele não nasceu da mesma semente de Adão, pecadora. Ele veio da semente do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que ele se esvaziou do seu poder. Jesus teve que orar. Jesus teve que consagrar a vida dele ao Senhor. Ele teve que buscar, se dedicar como eu e você, amado. Sabe, não é que ele tinha uma vantagem a mais que a gente, não. Era que ele era dedicado. Ele simplesmente se envolvia com as coisas de Deus. Ele dedicava tempo à oração, a jejum, à consagração. Quantas vezes a Bíblia diz, se fazendo ainda madrugada, ele saía para orar. Quantas vezes ele deixava os seus discípulos e ia lá clamar, buscar. O ministério de Jesus, a Bíblia evidencia ele começando com uma vida de consagração. Eu sei que ele já tinha uma vida de consagração, mas a evidência da palavra é que o Espírito leva ao deserto para ser testado pelo diabo, e ali ele passou 40 dias, e ele jejuou, e ele consagrou. Deveríamos estar aprendendo como igreja, que ninguém, nenhum crente, embora sendo vencedor, esse crente pode ter sucesso absoluto sem buscar a Deus. Não pense, dormir no culto, não ler Bíblia, não orar, traz vitória, não traz. São tudo coisas que nós temos a habilidade e a capacidade. Os pés são nossos, as mãos, o corpo é nosso. Nós podemos e devemos levar ele para onde nós queremos. Sabe, a dificuldade da igreja é que a carne dos crentes, ou da maioria deles, passou a ser senhor da vida deles. A carne dele é quem manda. Você lê na Bíblia Sagrada quando Paulo está falando sobre o seu sofrimento, sabe o que é que Paulo diz? Nas fadigas. O Espírito Santo quer que você ore ou busque mesmo cansado. Você entende? Ele não vai sobrecarregar seu corpo a tal ponto que você não suporta, porque ele precisa de você e ele é sábio. Mas alguns dias da semana ele vai chamar você. Quem sabe você passe 1 ou 2 dias sem dormir, só buscando a ele. Ele não fará isso com frequência, porque sabe que você tem um corpo físico e precisa descansar. Mas ele pode fazer isso de vez em quando com você. Sabe, aquele dia que você fez uma viagem, chegou cansado, talvez é aquele dia que o Espírito Santo vai precisar de você, 3 da manhã. Aquele sono bem gostoso. Talvez você passou o dia todo dirigindo, ou passou o dia viajando, resolvendo coisa. Pois naquele dia, talvez o Espírito do Senhor precise de você às 3 da manhã. Para você acordar, deixar de lado o sono, que é normal para todos nós, criado por Deus. Mas naquele dia, Ele vai dizer, renuncie a sua carne nesse momento e ore. Talvez Ele levante você como intercessor naquele dia, naquele momento. Eu vou dizer, se alguém estiver morrendo naquele dia e Ele quiser alcançar aquela pessoa, eu vou dizer uma coisa: a vida daquela pessoa que está envolvida é mais precioso do que suas 3 ou 4 horas a mais de sono. Tenha certeza. Então vou dizer uma coisa para você. Começamos a errar quando nós começamos a dar desculpa para nós. Estamos assim, porque eu não estou conseguindo, porque eu estou cansado, porque eu não posso fazer isso. Aí a coisa vai mal. Precisamos nos dedicar, amado. Jesus teve que buscar. Ele chegou a repreender os seus discípulos. Ele estava ali no Getsemane e ele chamou eles para orarem.
A Bíblia diz que eles estavam sobrecarregados, mas Jesus mesmo assim chamou eles para orarem. E eles não foram. Depois, quando Jesus voltou, depois de ele ter voltado umas 2 ou 3 vezes, ele disse: aqui, agora tá bom, acabou-se. Agora é a hora que eu vou ser entregue. Mas veja que ele chamou. Ele não vai fazer isso todo dia, gente. E a gente tem que ter até sabedoria nas coisas do Senhor. Ele não quer que a gente sobrecarregue em extremo o nosso corpo. Mas o que eu quero dizer, todo corpo mortal do crente pode passar 1 ou 2 dias. Às vezes você faz isso para ganhar dinheiro. Por que não faz para uma obra maior? Nós temos que deixar de lado a preguiça com relação às coisas do Senhor. Sabe, nós somos muito, quando eu digo não nós em si, a igreja, de um modo geral, é acomodada, cansado. Deus não quer a coisa desse jeito, não. Deus, Ele quer saber se você está à disposição dEle, na hora que Ele precisar. Ele não quer saber se você passou 24 horas viajando, não. Ele quer saber que vai lhe chamar. E se você não estiver pronto para dizer, eis-me aqui, eu vou dizer uma coisa, tudo bem, ele vai procurar outra pessoa, porque você não serve, pela sua atitude, você não serve para fazer o que ele está lhe chamando, mas não ficará sem desculpa, porque um dia vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar conta, e tudo isso vai entrar. É melhor se despertar antes, que aquele dia chegue, porque podemos dar uma reviravolta na nossa vida. Aleluia. Então está Jesus aqui. Ele precisou consagrar a sua vida, mas o Espírito Santo que veio sobre ele, que o ungiu, agora está dando a ele uma palavra de conhecimento. Ele não sabia daquilo. Talvez algumas pessoas possam até ignorar. Como Jesus não sabia? Não sabia. Mas o Espírito Santo o revelou, porque ele se esvaziou dessa onisciência. Ele não podia conhecer, amado, tudo naquele momento, só aquilo que o Espírito revelava a ele. Então de repente ele está ali conversando com uma mulher, e ele diz: sim, mulher, tiveste 5 maridos, e o que tu tens agora não é teu, esse não é teu. Ok? Tem uma tradução que diz assim: o que moras contigo não é teu. Morar com uma mulher ou com um homem, coabitar, ter o coito, não faz dele e dela o esposo e a esposa. Essa teoria e esse ensino não é bíblico. Jesus disse à mulher: o que tu tens, tem tradução que diz: o que mora contigo, o que habita contigo, esse não é teu. Ela morava com um homem. Que coisa, né, amado? Aquele não era o esposo dela. Tem gente que não basta que a gente more e viva bem. Não basta que more, não. Tem que ser casado, legalmente casado. A gente não pode escancarar a doutrina de Cristo numa direção que ela não vai. Existem princípios para se guardarem. Aleluia. Mas a palavra do conhecimento está em operação aqui. Jesus não poderia saber disso, porque ele se esvaziou da sua onisciência, do seu poder, se não fosse a ele revelado. Deus deu parte do conhecimento. Por isso que eu parei para ensinar isso. Porque de repente alguém que está me ouvindo diz: mas como pode? O pregador falou uma heresia. Diz que Jesus não conhecia. Não conhecia pelo fato de ter se esvaziado do seu poder. Até para curar, ele precisou da ajuda do Espírito Santo. Ele mesmo disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos, curar os enfermos. Se não fosse a unção do Espírito, ele não podia fazer isso. Nós precisamos entender esses princípios. Mas a palavra do conhecimento está em operação, se manifestando aqui, através de Jesus, e trazendo conhecimento de causa que ele não conhecia. Vamos ainda ler
Mas um outro fato, ok? Para que a gente veja a palavra do conhecimento em operação. Atos, capítulo 5, a Bíblia está cheia, viu? Palavra do conhecimento em operação. Na verdade, a Bíblia está cheia dos dons, tanto no Velho quanto no Novo Testamento em operação. Atos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1. Nós vamos ler, amados, até o versículo de número 4. Atos capítulo 5. Versículo 1 ao 4, diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Isso foi um acordo entre casais, ninguém sabia, humanamente falando. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Como é que Pedro podia dizer isso? Pedro não é Deus, ele não é onisciente. A Bíblia é muito clara quando ela diz que os dois concordaram. Eles fizeram isso em segredo. Eles queriam dar a ideia, não era obrigado a dar tudo. Eles queriam trazer a ideia de que aquilo era um todo, estavam querendo ser mais bem visto, receber mais aplausos, né? Receber glória e honra numa coisa que não estavam fazendo naquela totalidade, não. Se tivessem sido verdadeiro, né? Deve ter sido uma boa grana que foi dado. Só o seguinte, né? A gente vendeu por tanto, mas a gente quer abençoar com tanto. Sabe, a Bíblia é muito clara. Eles não precisavam fazer isso. Agora, como é isso? Como é que Pedro ficou sabendo disso, se ele não estava lá quando os dois fizeram o acordo? Como foi que esse conhecimento de fato chegou a Pedro? Só tem uma explicação: a palavra do conhecimento que foi dada através do Espírito Santo, que foi dada através de Deus a Pedro. Deu um fragmento do conhecimento a ele, parte do conhecimento, porque embora não tivesse outra pessoa a não ser o casal naquele acordo, Deus estava vendo, estava presente. Então o Senhor disse: vou dar o conhecimento dessa causa para Pedro. Isso é a palavra do conhecimento em manifestação. Aleluia. Isso não tem como aprender em um colégio, em uma universidade. Não tem como se adquirir no dia a dia, pela experiência. Porque há quem pense assim. Nós, principalmente nós pastores, nós conhecemos um bocado de coisa, principalmente dentro, no meio do nosso rebanho. Sabe, pela experiência. O andar com Deus, é como se diz, olha, tem gente que diz que o andar com Deus nos traz o conhecimento. Em certo sentido. O andar com Deus não dá a palavra do conhecimento, a não ser que Ele queira distribuir. O andar com Deus traz experiência. Eu tenho 27 anos que entreguei minha vida para Jesus. Eu tenho mais de 20 anos que sou pastor. Ok? Acho que deve ter uns 24 anos que sou pastor. Olha que coisa. Eu aprendi algumas coisas com a experiência com Deus.
que eu posso até não que eu tenha ser espírito de adivinhação, não tem nada a ver, mas pela experiência e a sua caminhada com Deus, você às vezes prevê uma coisa. A gente que é pastor sabe, por exemplo, tem 4 cultos na semana. Aí você tem um irmão, uma irmã que ele tem aquela frequência, ok? Quando não é 4 dias na semana que ele vem, vem 3, mas tem aquela frequência. Todo mês funciona assim. Aí de repente passa-se um tempo, aí de repente ele ou ela começa, dos 4 cultos ele começa a vir 2. Quando isso não é frequente, ok, foi um dia isolado. Mas ele não vem, ele vem 2 nessa semana. Na outra semana ele repete, vem 2 de novo. Aí na outra semana ele volta para vir 3. Até mesmo 4. Na outra semana ele volta a vir 2. E na outra ele vem 1. E na outra ele não vem. Todo pastor que se preza sabe, se isso começa a ser uma frequência, aquele bendito irmão e irmã se caminha a se afastar de Deus. É mesmo, pastor? Desse jeito. Isso se aprende andando com Deus, pastoreando. Então, andar com Deus nos dá certas experiências. Nós podemos falar para aquele irmão e para aquela irmã envolvida, se Deus assim o permitir: irmão, venha mais vezes, porque a gente está vendo uma coisa lá na frente. A gente está vendo que aquilo não vai dar num final bom. E às vezes aquele irmão que está envolvido nem percebe: não, pastor, porque tal dia eu tive que fazer isso, tal dia eu fiz assim, outro dia eu me envolvi assim, no outro dia chegou alguém na minha casa, e aí vai. Existem conhecimentos de causa que nós aprendemos pela experiência, mas isso ainda não é a palavra do conhecimento. Palavra do conhecimento é uma manifestação sobrenatural, trazendo conhecimento de causa que você não adquire por experiência, por estudo da palavra, você não adquire em lugar nenhum, a não ser pelo Espírito Santo que dá aquele que Ele quiser. Então guarda essa palavra, nós não vamos mais além, ok? Guarda essa palavra em nome de Jesus. Creio que hoje você sai desse lugar tendo a ideia do que é a palavra do conhecimento. Toda aquela filosofia, todo aquele conhecimento que você adquiriu, que alguém dizia: eu conheço muito, Deus me agraciou com a palavra, o dom da palavra do conhecimento, não passa de uma dedicação que essa pessoa tem, ok? Assim como Paulo falou ao jovem Timóteo: estuda. A Bíblia também diz a nós: precisamos meditar na palavra, estudar a palavra para conhecer, ainda que isso não seja a palavra do conhecimento citada em 1 Coríntios 12. Amém? Graças a Deus.